Muito bem, pesquisas apontam que 70% dos brasileiros apresentam algum grau de intolerância à lactose. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o médico gastroenterologista, Dr. Nilson Zortea, e a nutricionista Caroline Doneda. São esses dois convidados que vão nortear a conversa de hoje, já que o tema é intolerância à lactose. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Vamos começar pelo Dr. Nilson aqui. Como é que a gente pode saber ou identificar a intolerância à lactose no paciente, Dr. Nilson? Bem, a gente sempre, na medicina, a gente procura ver a parte clínica, né? O paciente, quando ele chega ao consultório, ele tem alguns sintomas que nos fazem pensar. Veja bem, a intolerância à lactose, ela não é uma doença, é uma carência de uma enzima. Então, o paciente chega, ele apresenta alguns sintomas que são comuns a várias doenças, né? Os sintomas que os pacientes apresentam normalmente é uma dor abdominal, né? Apresenta também alteração do hábito intestinal, ou seja, o paciente começa a apresentar as fezes mais líquidas, apresenta dor, né? Cólica. Só que esses sintomas, Soraya, são sintomas comuns a várias doenças, né? E a intolerância à lactose é uma doença que a gente vai chegar nela depois. Então, não é uma doença que o paciente chega e você já pensa nisso. Mas esses sintomas, né, a parte clínica do doente, seria essa, né? Dor abdominal, né? Alteração do hábito intestinal mais fezes líquidas. E a famosa diarreia, né? E o que é importante a gente ressaltar é que está ligado à ingesta de leite ou derivado. Então, na história clínica, além dos sintomas do paciente, é importante a gente frisar isso, porque muitas vezes o doente não consegue relacionar o que foi com a ingesta do leite ou de algum derivado do leite. Porque a vida, muitas vezes, dele toda ele passou comendo isso e não deu alteração. Então, de repente, ele começa a ter esse tipo de sintoma. Nós sabemos que a intolerância à lactose ela pode ser congênita, primária ou secundária. Então a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Segura aí. Eu quero saber da nutricionista, da Carol, se é verdade que, na medida do possível, o leite não deve ser totalmente abolido da dieta, nesse caso, Carol. No caso da intolerância, Soraya. Bom, é verdade? Isso é mito. Na verdade, se o paciente ele tem uma intolerância à lactose diagnosticada, com um diagnóstico concluído, né, como o Dr. Nilson falou, não só pelos sintomas, mas pelos exames, né, que ele ainda vai nos colocar que existem para diagnóstico, o tratamento é exclusão completa, né, se esse paciente for diagnosticado como intolerante. Né? Não tem necessidade dele ficar se expondo a esse produto que na verdade só traz danos com relação a sintomas, né? Como o Dr. Nilson colocou bem, o paciente que é intolerante pela deficiência enzimática, ele apresenta um estufamento, uma dor abdominal, alguns sintomas que são bastante incômodos no dia a dia. Então, se ele foi diagnosticado como intolerante, a ideia é retirar o leite da alimentação. Agora, se ele está em período de diagnóstico, aí eu até concordo de não retirar completamente o leite, porque enquanto a gente não tem um diagnóstico preciso de intolerância ou qualquer outra alergia a alimentos, nós não retiramos o alimento do dia a dia do paciente. Isso é até uma coisa bastante interessante de falar aqui, eu acho que o Dr. Nilson concorda com isso, que muitos profissionais, até da área de nutrição, têm o costume de retirar da alimentação dos pacientes um grupo de alimentos, né, para facilitar o emagrecimento ou algum outro processo sem ter a certeza de um quadro de alergia, de intolerância, né? Então, a gente só tira da alimentação aquilo que o paciente realmente não consegue consumir, não consegue absorver e não tolera. Perfeito, então. Essa junção, essa associação de trabalho do profissional da nutrição com o médico é fundamental, né, doutor Nilson? Nesse aspecto da intolerância à lactose. Eu vejo assim que, de um modo geral, a medicina ela é muito ampla, né? E uma equipe que você tem, né, que te ajuda, né, num diagnóstico, num tratamento, é muito bem-vindo. Né? Eu acho que acabou aquele tempo de o médico ser ele, o time do eu sozinho, né? Certo. Hoje nós trabalhamos em equipe, não só com a doença da lactose, com a intolerância à lactose, desculpe, mas com outras doenças, né? Até muitas vezes mais incapacitantes, necessitamos de outros profissionais que nos ajudem a dar o melhor tratamento para o doente.
eu queria assim destacar aqui que é muito importante esse pensamento do médico fazer parte de uma equipe, né? Ele pode liderar essa equipe, ele pode ser liderado nessa equipe, mas o mais importante é o doente, a pessoa. Perfeito. O senhor estava falando antes dos 3 graus, se são 3 mesmo, eu queria que o senhor falasse a respeito desses graus que existem de intolerância à lactose. Bom, primeiro, uma coisa que é importante a gente dizer, intolerância é diferente de alergia ao leite, né? A intolerância é uma carência de enzima da pessoa. A alergia ao leite é uma reação alérgica mediada por imunoglobulina. São 2 situações diferentes. A intolerância à lactose, que é o mais frequente, né, ela pode ser congênita, ou seja, a criança nasce com a deficiência de uma enzima. Ela pode ser primária, que é a mais comum, ou seja, a pessoa ao longo da vida vai diminuindo a produção da lactase, que é a enzima que degrada a lactose. Isso. E a secundária, que pode ser devido a uma doença inflamatória que a pessoa teve no intestino, ou uma infecção intestinal, que provocou, né, a alteração nessas células, né, que é do intestino delgado, que pode ter provocado isso, e de repente você tratando essa doença, se ela for secundária, existe a possibilidade da pessoa até retornar ao estado normal. Perfeito. Carol, quais alimentos é que não contêm lactose? E é verdade que alguns alimentos lácteos não têm lactose? Eu tô indo para os mitos também. É verdade ou é mito? São coisas que a gente ouve no dia a dia, que as pessoas têm dúvidas, e por isso que a gente está aqui, até para esclarecer e para levar para você a informação mais completa sobre esse assunto em específico. Essa é uma grande dúvida, Soraya, quando os nossos pacientes recebem o diagnóstico de intolerância à lactose, ficam com a dúvida, né? O que eu posso comer a partir de agora? São muitos os alimentos que sobram, que não contêm lactose. Então, todas as frutas, vegetais, as carnes, os cereais como o arroz, a batata, a mandioca, as leguminosas como o feijão. Então, nós temos uma gama de produtos bastante grande que não contém lactose. Os produtos que contêm são os que basicamente derivam do leite. Então, o leite, a manteiga, a nata, o requeijão, o iogurte, os queijos e todos os produtos que têm o leite na sua composição, como um molho branco, por exemplo, um chocolate, né? Então, também tem uma gama grande de produtos que contêm a lactose. A nossa indústria alimentícia vem evoluindo, né, e com essa evolução tentando se adaptar também a esses pacientes que têm um grau de intolerância, no caso à lactose ou ao glúten e assim por diante, os pacientes diabéticos também. Sim. Então já existem no mercado 2 possibilidades de produtos que não contêm lactose na composição e que são derivados. Os leites, por exemplo, ou iogurtes à base de soja, né, uma possibilidade de substituição, e os produtos que nós temos aí mais recentemente no mercado, que são os denominados zero lactose. O que acontece com esse leite ou esse queijo? Já existe no mercado até o creme de leite ou leite condensado zero lactose. No processamento desse alimento, diferente do que as pessoas imaginam, ele não é um produto que não tenha a lactose. Ele tem lactose, que é o açúcar, né, do leite. E na hora do processamento, essa lactose sofre uma hidrólise, né, uma quebra, e ela se transforma em glicose e galactose. Então, o paciente ele pode, né, pela indicação da indústria alimentícia, consumir este alimento por essa lactose já ter sido quebrada. Essa mesma quebra que a enzima do nosso intestino faria, no caso a indústria alimentícia força, né, no processamento do alimento. Existem muitos pacientes que nos relatam uma dificuldade no consumo desses produtos ainda, mesmo a indústria alimentícia nos afirmando que não contém a lactose íntegra, né? Isso pode acontecer para pacientes que são mais sensíveis, que realmente têm menos enzimas ou que tem uma alteração do intestino mais importante, né, que tem sintomas de diarreia talvez mais importantes. Mas já existem esses alimentos para facilitar a vida, sim. Certo. O senhor concorda com isso, doutor Nilson? Os pacientes podem ficar tranquilos ou existe realmente essa condição, né, de sensibilidade maior? Quer dizer, cada caso é um caso específico que tem que ser levado a cabo com relação ao diagnóstico, ao tratamento, ao acompanhamento médico e nutricional, né? É verdade, Soraya. Uma coisa que eu acho importante é que a lactose, a deficiência tem vários graus, né?
muitas vezes, e a Coral sabe disso, ela trata, e a gente vê que o paciente ele pode ingerir uma certa quantidade de produto que ele não vai ter o sintoma. E se ele passar daquela quantidade, ele passa a ter o sintoma. Então, acho que assim, uma coisa importante é definir, mais uma vez aqui eu acho importante a pessoa, não a doença, mas o paciente. Se aquele paciente, qual a limitação dele, de uma maneira geral, qual a limitação dele? Ele pode usar um pouco de lactose, quanto que é de lactose que ele utiliza, porque como a gente falou, são vários graus. E assim, uma coisa importante, que eu acho que é interessante a gente frisar, é que esses produtos, que a pessoa antes de comprar, porque é um produto que ele não é barato, né? A pessoa antes de comprar que ele olhe bem o rótulo, se aquilo realmente ele pode consumir, né? E hoje em dia muitas vezes a pessoa pensa, não, isso aqui eu estou com vontade de comer, vou lá e como, né? E nem sabe direitinho o que está consumindo. Nós temos como função alertar, nós que somos da área da saúde, a que as pessoas, eu sei que a gente está muitas vezes corrido no supermercado, mas quando você for fazer compras para a família, para você, olhe o rótulo do produto que você está comprando. Né? É importante as pessoas começarem a ter esse cuidado de olhar o que elas estão consumindo. Que como a gente estava falando até num outro programa, as pessoas têm uma doença, muitas vezes, gerada pela própria alimentação. Então a lactose é mais uma dessas, mas existem várias outras, né? Então, assim, eu acho que é importante esse cuidado que tu estás frisando, de a pessoa, ao comprar ou antes de comprar, olhar o que vai consumir. Isso é perfeito. Mesmo porque isso tudo é regulado por lei, né, Carol? Essa questão do rótulo, a obrigatoriedade de constar essas informações no rótulo. Então não adianta ter uma lei se nós não temos a cultura de estar atentos a ela, né? De procurar a informação, de ter esse cuidado com a própria saúde. Se você não tiver, meu amigo, minha amiga, cuidado com a sua saúde, você não pode exigir que um médico, que uma nutricionista ou que o fornecedor, o fabricante vá ter. Tem que partir de você primeiro. Doutor Nilson, tem cura intolerância? Olha, como eu estava te falando, existe um controle da doença se ele tiver a forma primária, né? A forma primária é aquela forma que a pessoa vai adquirindo, ela não nasce com a intolerância, mas vai adquirindo isso, entendeu? Ela vai adquirindo a doença. Essa doença, ela pode conviver. A forma secundária, eu acho que existe uma forma de cura desde que você controle o que gerou essa alteração. Vou dizer que é uma doença inflamatória, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, que tiveram uma gastroenterite aguda, não trataram e vieram ao consultório com sintomas. Aí a gente foi atrás, né? Ele tinha intolerância à lactose, mas ele tinha uma infecção intestinal. Tratou a infecção intestinal, melhorou, passou a ter um intestino normal. Então, existe a possibilidade de ocorrer uma resolução do fato, desde que seja uma causa secundária, essa intolerância, e não uma causa primária. Certo. Carol, quais são as consequências para o paciente, que sempre tem aquele paciente, né, que não segue a dieta, arrisca, né, não consegue seguir as orientações do nutricionista, do médico? Quais são as consequências para esse paciente, além do mal-estar que ele vai certamente sentir no consumo desses produtos que tenham lactose? Na verdade, existe aquele fator que até foi colocado aqui agora, que o paciente ele tem que se conhecer. Como existem variações com relação à capacidade de absorção entre os pacientes, né, no caso da lactose, a gente tem que fazer um trabalho com ele para que ele se conheça. Então, tem pacientes que a gente consegue liberar para que ele consuma um queijo branco, um iogurte, sem que ele tenha a menor reação. Esses pacientes a gente consegue contornar muito melhor o tratamento. Agora tem aqueles que têm uma intolerância mais severa e que a gente precisa cortar realmente. E quando isso acontece e o paciente não obedece, além de ter todos os sintomas que são desconfortáveis, a intolerância ela se torna um problema desabsortivo. Né? Então, o paciente acaba tendo algumas alterações na absorção de alguns nutrientes. Né? Então, entre eles, os principais que nós vemos até na nossa prática clínica, né, nos exames laboratoriais, o ferro, né, um dos principais. Tem muitos pacientes, inclusive, que nós desconfiamos da intolerância à lactose por um quadro inicial de anemia.
né? Então é um agravante, né? Uma possibilidade. Então a deficiência do ferro, eu acho que eu vou pontuar aqui como sendo principal. Existem várias outras vitaminas e minerais que a gente avalia também, né, no exame do paciente, mas eu acredito que o ferro seria um dos principais que eu pontuaria aí como uma deficiência importante decorrente da revolta, né? Daquele paciente que não quis se cuidar, que não quis fazer a dieta, que não quis restringir a lactose da sua alimentação. Dá para evitar tudo isso, né? Dá para evitar. Doutor Nilson, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor desse essa dica para o telespectador, para a telespectadora que está acompanhando esse tema, que é muito atual. Eu tenho ouvido, assim, recorrentes reclamações de pessoas até conhecidas que estão, inclusive, tomando medicação sem passar pelo critério médico da nutricionista, quer dizer, fica aí um alerta também. Mas eu queria que o senhor falasse especificamente para essas pessoas o passo a passo, como é feito o diagnóstico, o que existe hoje de exames com precisão para se diagnosticar a intolerância à lactose, como é feito o tratamento e tranquilizar até mesmo, porque tudo que é mudança causa um certo desconforto, né? Acho que a primeira reação é a gente negar, né? Não vou aceitar. Depois vem, com as conversas entre médicos, entre profissionais envolvidos, vem essa questão da aceitação. E a gente vê que é uma mudança tranquila, que você consegue realizar todas essas adaptações com facilidade. Queria que o senhor finalizasse falando um pouquinho de como acontece aí essa questão do diagnóstico e do tratamento. Bom, primeiro, é muito importante a pessoa se conhecer, né, e ela levar a consulta médica os sintomas que ela tem e colocar para o médico que ela observou já, né, se ela não observou, ela passe a ver isso, que existe tal alimento que não faz bem. Tendo isso já levado ao médico, que o alimento lácteo ou derivado do leite ou o leite mesmo não faz bem, aí o médico vai fazer uma pesquisa, né? Primeiro ele vai, como já a gente, no meu caso, atendo adultos, não são crianças, se for criança, aí a mãe nota, daí tem que fazer a pesquisa, já ver se não é alguma coisa genética. Agora, como o adulto, a gente vai cair na primária ou na secundária, na intolerância primária ou na secundária. Na primária, que é a mais comum, que é aquela que vai adquirindo ao longo da vida, a gente vai pedir alguns exames. Os exames mais comuns seria, primeiro, o exame de sangue, que é um exame que é tranquilamente de pedir, mas é um exame meio complicado para o paciente fazer, porque demanda tempo, tem que marcar a hora no laboratório, porque dão para ele uma substância com leite e vão dosando qual a absorção sanguínea, né, desse leite que ele usou, que ele bebeu. E é um exame que demanda tempo. O segundo exame seria o hidrogênio expirado, que é um teste respiratório, né? E o terceiro exame seria a dosagem de acidez nas fezes, que também é pouco utilizado. O que a gente mais utiliza na prática clínica é o exame sanguíneo. Tá? É um exame que mostra uma curva, e a gente tem assim uma ideia mais exata da situação do paciente. Com relação à causa secundária, se o paciente apresenta isso e ele apresenta alguns sintomas clínicos, é de bom tom o médico olhar a clínica geral do paciente e pedir alguns exames, talvez uma identificação do exame de fezes, talvez na história clínica procurar ver se isso já aconteceu alguma outra vez, né? Se existe uma infecção, se existe doença na família. As doenças inflamatórias intestinais, Soraya, elas atingem também outras pessoas da família. Então, a história clínica é muito importante. E o paciente levar ao médico se ele observou se algum alimento causa aquilo. Depois, então, tem esses exames que a gente falou. O tratamento, né, como a gente estava frisando, é importante a equipe multidisciplinar, a nutricionista é fundamental para nos ajudar, né, na dieta desse paciente. Hoje existe a enzima fabricada no Brasil, antigamente tinha que se importar. Só importada, né? exato. Hoje existe a enzima fabricada no Brasil, existem medicações aqui, né, que a gente pode comprar na farmácia para fazer um controle, né, dessa doença quando está sintomático. E assim, não é uma situação no qual o paciente precisa ficar muito assim, preocupado, né? Ele tem que buscar a resolução, porque, veja bem,
Isso que a gente está conversando aqui é uma intolerância. Tem que ver se não existe uma alergia, tem que ver se não existe uma doença mais grave por trás desses sintomas. Né? Eu já tive pacientes que vieram por uma coisa e se descobriu outra, entendeu? Pode ser que o que levou o paciente à consulta médica seja uma intolerância, mas no fundo ele tem outra doença de base, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal, que é bem mais grave, uma retocolite, uma doença de Crohn, que, né, o paciente acaba descobrindo porque ele veio ao médico com esses sintomas. Então é muito importante se conhecer, chegar ao médico, levar o máximo de informação para o médico que ele observou e aí o médico investigar. E a gente tem condições de fazer isso aqui em Cascavel. Nossa, e como tem, né? É um centro médico de referência, né? Aliás, Cascavel hoje desponta aí no Brasil como um conglomerado, né, na área da saúde. Carol, dicas então para quem está em casa acompanhando, da nutricionista que entende do assunto, é apresentadora também, está aí na televisão falando sobre prevenção, qualidade de vida e bem-estar. E agora, Carol? E agora? Não posso consumir lactose, o que eu vou fazer da minha vida? Continuar vivendo, gente. Realmente é importante, o mais importante de tudo é se conhecer, né? Ter noção de até onde o teu corpo tolera aquele composto, até onde você pode consumir esse produto e respeitar esse limite, né? Então, se o paciente perceber, junto com o auxílio do profissional, que ele tem um limite do consumo da lactose, que ele respeite esse limite. A partir daí, ser criativo no dia a dia, nas novas preparações, né? Nós temos o hábito de comer todos os dias a mesma coisa, a rotina não é uma coisa boa, inclusive na alimentação. Então, se existe essa intolerância à lactose, esse motivo para uma mudança na alimentação, vamos fazê-la, né? Consumir uma nova ala do mercado, que muitas vezes ficava esquecida, né? Incluir frutas, verduras, novas preparações, então tentando usar os produtos zero lactose, nós já temos muitas opções. Até uns 6 ou 7 anos atrás, eu ficava um pouquinho chateada de ter que dizer para o paciente que ele era intolerante à lactose e nós não podíamos dar opção nenhuma no mercado. Nós já temos essas opções. Então, é questão de ser criativo, deixar a preguiça um pouquinho de lado, inventar novas receitas e se conhecer. Tem como fazer. Só que, claro, é importante que esse paciente busque ajuda. Fazendo sozinho, muitas vezes, pode fazer errado, né? Então, não que ele vai ter que ter um acompanhamento nutricional para o resto da vida, mas pelo menos para o início do tratamento, é indicado que ele tenha esse empurrãozinho, esse auxílio. Tá certo. Obrigada, Carol. Obrigada, Dr. Nilson, mais uma vez. Felicidade para os dois e para você que está em casa. Tem muito mais informações aqui no Encontro Saudável sobre intolerância.